Seja muito bem-vindo. O meu nome é Michele Domingues e se você está aqui é porque efetivamente já entendeu que no mundo das vendas só existe espaço para quem domina, para quem efetivamente conhece profundamente a ciência de vendas e o caminho, a trilha que é preciso fazer para conduzir um cliente do seu nível de conhecimento, nível de consciência inicial até um nível de consciência mais elevado, onde efetivamente ele vai comprar o seu produto ou o seu serviço. Antes de começar aqui a falar um pouquinho do que efetivamente você irá aprender hoje, eu quero falar um pouquinho de mim, para explicar precisamente quem sou eu. Eu tenho quase 20 anos de experiência comercial, trabalhei em grandes empresas no Brasil, empresas de tecnologia, trabalhei durante muito tempo, no mercado de hardware, sempre vendendo produto, e com um mindset baixo, ou médio, por assim dizer, do ponto de vista de posicionar uma solução a um produto, considerando a dor ou o desejo do cliente do outro lado. Então, sempre muito treinada, muito formada para posicionar o produto e pouco ou nada para identificar a dor ou o desejo do cliente do outro lado. Depois disso, há cerca de 3 anos atrás, fiz uma mudança para a Europa, e então, quando comecei a trabalhar efetivamente no B2B na Europa, aconteceu algo curioso. Como eu já tinha passado muito tempo, trabalhei mais de uma década numa mesma empresa, e sempre tive resultados muito positivos, resultados excelentes, cheguei a top performer algumas vezes, inclusive, e também com outros prêmios conquistados. A minha grande, assim, meu primeiro ponto de partida foi efetivamente quando na Europa eu voltei para o mercado B2B, e em menos de 6 meses eu já era, mais uma vez, líder de vendas dentro da equipe comercial. Então, surgiram aqui 2 questões. A primeira delas foi um impulso, através de uma gerente que trabalhava comigo na época, ela inúmeras vezes, não, mas o que faz de diferente? O que efetivamente acontece contigo? Qual abordagem? Eu quero que tu explique para a equipe como que tu faz isso. Por que os clientes compram? Por que a tua taxa de conversão é tão alta? Por que a tua taxa de churn é tão baixa? E muitas dessas vezes, assim, em reuniões, até one-to-ones, nessas oportunidades todas, eu ficava assim, um pouco envergonhada, porque eu achava que era muito básico. Eu pensava, mas aquilo que eu faço, todos os vendedores fazem, não é mesmo? Pois não é, efetivamente. Isso me levou a uma busca ainda mais profunda dentro de todos os aspectos que permeiam a ciência de vendas, a neurociência, e efetivamente conhecer com profundidade o comportamento do consumidor, dos compradores, das pessoas, e o que efetivamente está por trás de uma decisão de compra. E já vou dar um spoiler, não é o produto. E isso muda completamente a sua chance de conversão, desde o primeiro contato com o cliente até efetivamente aquilo se tornar um sim ou não, e muda completamente o sucesso em que você terá no seu negócio, na sua carteira de clientes ou no seu time comercial, porque efetivamente quando há método e estratégia, as conversões, toda a operação comercial, ela conclui-se com muito mais sucesso. Passado esse período, nesta empresa, eu fui para o líder de mercado, também no mesmo segmento, ambas empresas de software, né, e assim, um nicho completamente diferente da minha experiência do Brasil, trabalhei sempre em hardware no Brasil. Passado 6 meses, mais uma vez, líder de vendas. E eu pensei, isso não é uma coincidência, isso com certeza tem tudo a ver com aquilo que já tinha se criado na minha mente, através daquele impulso da gerente de me posicionar efetivamente como alguém que teria autoridade, inclusive, para ensinar outras pessoas.
E o que eu fiz? O que todo empresário faz, ou seja, rodei aquele MVP, rodei aquele projeto inicial para sentir o mercado, entender se efetivamente teria alguma demanda para esse tipo de conhecimento, de formação, de instrução e condução, principalmente de negócios. Qual foi a minha surpresa? E aí vem o meu segundo pilar, meu segundo momento, foi o quê? Uma indignação, porque eu passei a contactar empresários, desde o microempresário até executivos de vendas, assim, que recente tinham assumido seus desafios, inclusivamente em outras empresas, então tinham acabado de fazer uma transição de carreira de uma empresa para outra, e contatei também empresas grandes, de faturamentos muito expressivos. E a minha surpresa e indignação foi precisamente essa, ou seja, é uma dor real. As pessoas não conhecem o processo de vendas. As pessoas, com muito custo, com muitas dores, com muitos desafios, alcançam os seus resultados, os seus objetivos, da forma mais difícil e tortuosa possível, gerando muito churn, muito cancelamento, porque não identificaram a dor do cliente, não identificaram o desejo do cliente, não entregaram valor antes de pura e simplesmente fazer uma venda ou entregar uma proposta com preço, e principalmente tiveram um trabalho dobrado para chegar naquele resultado, ou até mesmo aquele tipo de vendedor, que com certeza você já encontrou por aí, espero que você não seja um desses, mas se caso seja, hoje, garantidamente vai mudar completamente a sua abordagem, ou até mesmo aquelas pessoas que, no convencimento, na conversa, porque tem um resultado para atingir, acabam atingindo o resultado, mas depois é aquele efeito montanha-russa, ou seja, um mês está lá em cima, vende tudo, no próximo mês um monte de cancelamentos, vários outros desafios, porque efetivamente aquela venda foi baseada no convencimento e na persuasão, e não em conduzir o cliente a tomar a decisão por si só e conectando o valor real da sua proposta à necessidade, à dor e ao desejo do cliente. E eu posso te garantir que com tudo que você vai ver aqui, é absolutamente mais fácil da forma que você está fazendo hoje. Eu já vou te mostrar como que isso funciona. Eu vou compartilhar aqui a tela para vocês entenderem efetivamente o conteúdo que eu gostaria de compartilhar hoje. Muito bem, então hoje você vai descobrir exatamente o que eu disse, como fazer parte dos 1% de vendedores de elite do mundo. Eu não sei se você conhece, mas recentemente, nós estamos aqui no ano de 2025, saiu um relatório da Clareye, que é um dos maiores CRMs do mundo, onde eles identificaram, fizeram uma pesquisa com dezenas de executivos, vendedores, executivos de vendas e comerciais, em empresas nos Estados Unidos, e identificaram que mais de 80% da receita dessas empresas estava concentrada em 1% dos vendedores. Então, além de ser um resultado exclusivo, quase que exclusivo, só não é impossível de alcançar, porque só há uma demanda, só há uma necessidade para chegar efetivamente neste nível: conhecimento. Conhecimento. Do quê? Do método. E isso com todo o maior prazer, autoridade e de quem validou este método, tanto no Brasil quanto na Europa, tenho todo o gosto aqui de compartilhar com vocês. Mais coisas que esse relatório também identificou, ou seja, características em comum destes vendedores que precisamente estão dentro dos 1% vendedores de elite do mundo todo. Características dessas que estão todas absolutamente explicadas em todos os módulos do curso. Então, toda a parte de prospecção, toda a parte de mapeamento, de mentalidade, de saber identificar o perfil dos compradores,
Porque existem 4 perfis de compradores no mundo, e nós, o que fazemos normalmente, vendemos exatamente no perfil de comprador que nós somos. É por isso que há negociações que são incríveis. Nossa, fiz uma negociação incrível, foi fácil demais, não sei nem como eu fechei. Sim, porque você teve a felicidade de cruzar o caminho de um cliente que é o mesmo perfil de comprador que você é. Qual o grande risco aqui? O grande desafio é que se existem 4 perfis de compradores e você vende para o perfil de comprador que você próprio significa que você exclui os outros 3 perfis simplesmente por desconhecimento, o que leva a não adaptar o seu discurso, a não entender a mentalidade da pessoa do outro lado. Tenho certeza que alguns de vocês já se depararam com aquele cliente. Olha, eu tenho 10 minutos para conversar contigo. Aliás, aconteceu isso outro dia comigo. Tenho 10 minutos para conversar contigo. Eu quero que em 10 minutos você me diga o que eu tenho que comprar, quanto custa e qual retorno eu vou ter sobre esse investimento. Assim, quase que eu falei para o cliente, o senhor é um dominante, o seu perfil de comprador é um dominante. Só que antes de ter esse conhecimento, é o tipo de reunião que eu ia sair frustrada, pensando assim, poxa, não, que falta de respeito. Não é falta de respeito, é o perfil. Nunca aquela pessoa vai aceitar uma explicação de 1 hora de como funciona o produto ou serviço. Aliás, nenhum dos 4 perfis, né? Porque tudo que a gente vai ver aqui não tem nada a ver com ficar explicando produto ou serviço ao longo de 1 hora. Mas nunca essa pessoa vai te dar mais que 10 a 15 minutos para ouvir uma proposta. E ele vai ouvir, raciocinar, tomar uma decisão e dar a sua resposta em 15 minutos. Tudo isso muito rapidamente. Esse é um dos 4 perfis. Então, o conhecimento, efetivamente, ele te leva a facilmente, o que não significa que efetivamente não terá trabalho, claro que sim, mas de uma forma muito mais estratégica e inteligente, te fará alcançar esses 1% de vendedores de elite. E, mais um spoiler, não é tão difícil assim. Não há nada que não esteja aqui nesse curso que efetivamente você não consiga aplicar na sua vida. E nem precisa fazer nenhum investimento adicional. Tá tudo aqui. Esse curso é efetivamente o que eu gostaria de ter feito desde sempre na minha carreira comercial. Teria sido muito mais fácil. E você não precisa sacrificar a sua vida, a sua família, os seus amigos, a sua própria mentalidade por se comparar, pela frustração de ver os outros alcançando os resultados e você não, de ver a sua empresa estagnada completamente, você não faz a mínima ideia de por onde começar. Exatamente por isso que eu idealizei este curso. Muito bem, vamos então efetivamente começar aqui a transformar esse processo de carreira, de pitch comercial, de discurso em vendas, efetivamente. Durante o curso todo, eu trago muitos exemplos, porque ainda estou no front-end. O meu maior diferencial é precisamente esse, ou seja, eu respiro vendas todos os dias. A minha posição hoje é uma posição field sales, portanto, account executive. Eu estou dentro dos clientes todos os dias. E efetivamente trago aqui muitos exemplos, não só de reuniões presenciais e digitais, online, mas também de chamadas, de ligações, de posicionamento, como efetivamente fazer um contato inicial com o cliente, até efetivamente ele assinar o contrato, que é isso que nós queremos, não é mesmo? Muito bem, aqui fica o meu convite, então, para dominar efetivamente essas técnicas, e principalmente a metodologia, que é o método RAVE, que é o meu método, onde eu faço aqui a abertura completa de como ele funciona, qual o racional, você vai ver que muito, muito, muito simples, ok? E aplicar diariamente na sua vida e alcançar os resultados que os vendedores de elite alcançam. Aqui, ó, fácil, rápido, não fez, nem comprou nada ainda. O dilema de todo vendedor, ficar na média ou dominar o topo. Eu, por muitas vezes, fui essa vendedora, que eu pensava, o quê? Para ter essa vida desgraçada que essa pessoa tem, muito obrigada, tô aqui na média, tô ganhando minha comissão, tô super bem,
Para que eu vou, assim, quantas pessoas chegavam no topo e se separavam? E a vida, o caos mental, logo em seguida um burnout ou qualquer outra coisa. Não precisa disso, não é assim. Efetivamente não é assim. Vendedor comum. Vende baseado em insistência, pressão, persuasão, convencimento, empurra produto o tempo todo. É chato. É aquele vendedor chato. Resultados imprevisíveis e instáveis, então aquele exemplo que eu trouxe, então um mês está lá em cima, outro mês está lá embaixo, ou se é semestral, por trimestral, independentemente. Às vezes faz um resultado bombástico, mas na média anual fica entre os piores, porque não tem constância, efetivamente. Fica super frustrado, porque fica apegado naquele resultado. Não, mas lá em Q1 eu fiz um resultado extraordinário. Ok, mas na média não. Então, assim, tá ruim, tá péssimo. Não faz com que tu alcance os resultados que tu deseja, porque efetivamente um vendedor que entrega resultados, ainda que seja medianos, com consistência, para o corporativo vale mais do que uma pessoa que entrega picos que na média não fica positivo, ou não fica tão positivo. Mas aqui a gente vai falar dos vendedores de elite que chegam no topo e que ficam no topo, e que ninguém os tira de lá. Vive de altos e baixos constantes, já falamos sobre isso, depende da sorte, do momento certo, depende de encontrar o cliente com o seu mesmo perfil de comprador, depende da sorte, precisamente. E sofre com esses ciclos de venda intermináveis, acabam com uma reunião, assim, tá trêmulo, sai de um cliente, eu, outro dia ainda fiz uma visita com um executivo, aqui na Europa, eu estava na formação, foi nessa empresa, a segunda que eu mudei, e acabou a reunião, ele parecia que ia explodir, realmente, assim, tudo bem que foi uma reunião, assim, com bastante pressão, bem aquele ambiente comercial, eu trabalho num nicho de mercado, que é um dos nichos mais competitivos do mundo, realmente tem seus desafios, mas são pessoas. Quando pessoas conectam com pessoas, é muito mais fácil. Porque eu não estou ali representando um produto, eu sou uma pessoa levando uma solução para atender uma dor ou um desejo de uma pessoa. Porque, no final das contas, o C-level, o founder, os decisores, os diretores, os líderes, são pessoas, efetivamente. Nós vamos ver logo a seguir. A neurociência diz que uma decisão de compra ela é primeiro decidida no campo emocional do cérebro e logo a seguir é embasada pelo campo racional. Ou seja, quem decide efetivamente se irá comprar ou não aquele produto ou serviço é a emoção, é a pessoa. É só a justificação, os porquês, o motivo pelo qual, aí sim, aí a pessoa justifica com a razão. Muito importante ter este nível de conhecimento. A maioria dos vendedores, infelizmente, vende tentando convencer e vive essa inconstância e, efetivamente, apenas 1% fecha negócios com método, previsibilidade e utilizando todos os recursos que tem. Mas qual a diferença? O que o vendedor de elite faz que é diferente? Ele aplica método científico nas vendas, mantém resultados consistentes, constrói crescimento contínuo. Tem uma frase que é minha autoral. Espero que ninguém esteja utilizando ainda, mas aqueles que são os meus alunos do curso ou da mentoria, os meus clientes da mentoria, fiquem à vontade, vocês podem utilizar. Então, quem está assistindo aqui também pode. Vender sem vender. É a coisa mais maravilhosa que existe. Isso é a tradução do construir crescimento contínuo. Efetivamente, um relacionamento com o cliente. O cliente te vê como um consultor, como alguém que eu não tomo nenhuma decisão sem antes telefonar para a Michelle, porque ela vai me dizer o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que fazer e qual a consequência se eu tomar a decisão A ou a decisão B. Isso é imprescindível. E os vendedores de elite fazem precisamente isso. Cria seu próprio caminho para o sucesso. Então, ele entende, ele tem um autoconhecimento, ele entende muito bem como ele funciona. E a partir de entender muito bem como ele funciona, ele entende exatamente qual tipo de abordagem ele precisa adaptar para os outros perfis
de compradores, então ele cria esse caminho de sucesso com os seus clientes, com estratégia, com dados, com um trabalho hercúleo. Fecha negócios com previsibilidade, então tem uma taxa de conversão muito alta, taxa de cancelamento super baixa. É precisamente o que vai ser falado aqui, é precisamente o meu resultado enquanto executiva comercial. O segredo do fechamento imbatível. Então, esqueça absolutamente tudo que você aprendeu sobre vendas até hoje, por favor. Faça esse favor para você mesmo ou você mesma. O verdadeiro domínio das vendas não está na pressão, no convencimento, na chatice, absolutamente. Ou, principalmente, na perseguição incessante do cliente, porque o cliente não dá resposta, não dá retorno, que some, é porque ele não entendeu o valor da sua proposta. É porque você falhou no diagnóstico, falhou na conexão, em conectar a sua solução, o seu produto à dor ou ao desejo do cliente. Você falhou em efetivamente fazer um acompanhamento adequado ao seu cliente, principalmente no follow-up, principalmente na estratégia de acompanhamento pós-proposta. Eu gosto muito de uma frase que fala que a mente, isso a neurociência fala, diz, na verdade, que a mente, ela, quanto mais tempo passa, mais desinteressante você se torna. E isso é incrível e é um mantra da área comercial, é efetivamente você entender que quanto mais tempo você leva para fazer um segundo, terceiro contato com o cliente, mais insignificante você se tornou. Por isso, faça os seus follow-ups, faça o que precisa ser feito. Área comercial e disciplina andam juntos, é fazer o que precisa ser feito, não efetivamente o que você quer. Ciência comportamental, então, técnicas baseadas em neurociência, como eu já citei várias aqui, só neste vídeo introdutório já se falou de inúmeras, que ativam os gatilhos de decisão do cérebro humano, mais uma vez. O humano se conecta com o humano. Pode e deve, e é um módulo só sobre inteligência artificial. Portanto, pode e deve utilizar tecnologia, inteligência artificial. Sou hiperapologista, porque sou entusiasta de tecnologia, sempre trabalhei com tecnologia. Mas atenção, sempre um humano vai se conectar com o humano, ok? Psicologia de decisão, então, a compreensão profunda dos fatores, e eu já citei aqui alguns, emocionais que realmente motivam a compra. É o exemplo que eu acabei de dar, ou seja, a decisão de compra é no âmbito emocional. Estratégia mensurável, então processos que podem ser medidos, acompanhados, mensurados, e otimizados, escalados, que acompanham o sucesso, a efetividade daquilo que é o processo comercial. Qual o objetivo? Obter efetivamente resultados cada vez mais eficazes, cada vez melhores e maiores. E o método RAVE, que é o meu método autoral, que combina reconhecimento, autoridade e valor. É o tripé que transforma conversa em conversão, efetivamente. Ou seja, exatamente o exemplo que eu trouxe. Cada conversa, cada contato com o cliente gerar um contrato assinado. Você acha que isso ainda não é possível? É possível. Logo mais você vai perceber como. O método RAVE é basicamente você assumir efetivamente o controle da negociação. Você é quem conduz, não é o cliente. É efetivamente o vendedor, o empresário, quem conduz a negociação. Funciona como uma ponte para levar o cliente no ponto que ele está, no nível de consciência que ele está, até o nível de consciência 9, que é efetivamente onde ele vai comprar, da forma mais natural possível, e sem parecer forçado ou manipulador, sem efetivamente ser forçado ou manipulador. Existe, o método existe, e foi validado não só no Brasil, mas também na Europa. O erro que trava efetivamente o seu crescimento, então apresentar preço sem criar valor, já acabei de falar sobre isso. Quando você revela o preço antes do cliente efetivamente entender o valor daquela proposta, existe um abismo
Você disse para o cliente, pode vir, e não construiu a ponte. O cliente cai no abismo. É exatamente isso que acontece. Ou seja, ele só enxerga o custo, ele não enxerga o benefício. Qual que é o resultado? Objeções imediatas. Negociações desgastantes, muito mais difícil de converter, não é impossível, tá? Você pode tranquilamente resgatar negociações com esses níveis de objeções e convertê-las com o método RAVE, não há problema algum, mas é um pouco mais difícil, mais desgastante, muito mais efetivamente, do que conduzir o cliente ao processo de decisão desde o início, desde o primeiro contato. Hesitar, então, na hora do fechamento, ou seja, o medo da rejeição, o medo do perfil do cliente, não saber interpretar o perfil do comprador, levar aquilo para o lado pessoal. Então, tem um módulo só de mentalidade do vendedor. Como que a cabeça de um vendedor de elite, ele 1% funciona. Se você quer ser um vendedor de elite, você quer aumentar o faturamento da sua empresa, você quer aumentar os seus negócios, você quer ter uma agenda lotada, se é um profissional autônomo, você tem que entender como a cabeça de um vendedor de elite funciona. Para a sua funcionar exatamente da mesma forma. Permite o quê? Que se instaure a dúvida e que a venda esfrie. Cada hesitação é uma porta aberta para quê? Para desistência. A verdade é que se você não conduz o cliente até o fim com convicção, porque efetivamente o vendedor tem que estar convicto daquilo que está fazendo, do início até o fim. É para isso que existe um método chave, para que você tenha segurança em utilizar o método do início até o fim e ter a efetiva consciência de que você construiu a ponte para o cliente atravessar até a assinatura do contrato. Fugir das objeções, ou seja, objeções não são rejeições, tá bem? Não considerem um não como resposta, por favor. Aliás, há uma taxa de conversão altíssima após o não. Vários estudos que rondam a 70% após um não, que é efetivamente um cliente que, num primeiro momento, por uma questão de proteção, porque mais a seguir é possível estudar os perfis de compradores, e há perfis específicos que eles sempre, por regra, vão responder com não. Faz parte do perfil de comprador. Então, imagina quantos leads você colocou lá no CRM como no-go, como perdido, lost, porque recebeu um não. Vai voltar lá nessas oportunidades, vai converter tudo, vai chegar ao top performer ainda esse mês, ou esse quarto, ou esse semestre, esse half de certeza. Normalmente, as objeções, quando você efetivamente evita as objeções, porque uma das estratégias é mapear as objeções e já levar ao cliente as objeções, principalmente se é um cliente novo que você ainda não conhece, porque ali garantidamente você vai enfrentar objeções, se é um cliente desconhecido, você ainda não tem relacionamento. Então, se você faz o inverso, o que a maioria faz, dos vendedores comuns, se você evita as objeções, perde a oportunidade de fortalecer o quê? O principal pilar, a confiança. E consolidar a venda. Porque se efetivamente você leva, você próprio, leva e aborda a objeção no início da venda, concorda que o cliente já está completamente ultrapassado. Perdeu. Se você já explicou as objeções no início, não há chance para outras dúvidas. Até pode haver alguma dúvida pontual, principalmente com relação a pós-venda, após a compra, mas efetivamente, se você já trouxe a segurança, a confiança necessária no início da reunião, explicando para ele que, olha, eu eventualmente, ou realmente já visitei um cliente, mesmo perfil que o seu, e eu vou começar a reunião contando quais eram as objeções dele. E você começa. A objeção é essa, é aquela, é o preço, é o custo, é a concorrência, é o pós-vendas. E sabe o que aconteceu com os clientes? Ele comprou. Sabe quais foram os resultados? Esse. Acabou. Dali, mais 10, 15 minutos, fechar contrato. Então, isso também é muito importante dominar. E efetivamente, o que eu convido aqui é essa virada de chave, virada de jogo definitiva,
principalmente transformando esses erros, essa limitação em oportunidades reais de transformar e de principalmente demonstrar expertise, demonstrar características de um vendedor de elite que vai te posicionar tanto na carreira quanto nos negócios como uma pessoa de sucesso. A partir do seu sucesso em vendas, muitas outras coisas vão acontecer na sua vida. Na perspectiva financeira, na perspectiva emocional, família, qualidade de vida e assim por diante. Então, dê a você próprio a oportunidade de demonstrar a sua expertise e conquistar a confiança do cliente. Por quê? Porque tudo que você faz no dia de hoje, qualquer negociação, qualquer cliente que você contata, mesmo que seja aquele, qual o preço? A clássica, né? Pergunta qual o preço, quanto custa? Mesmo esses, toda oportunidade de negociação que você tem à sua frente é um passo a mais para alcançar o seu sucesso, para transformar a sua vida. As vendas transformaram a minha vida, me levaram para uma carreira internacional, me fez conquistar prêmios, dinheiro, qualidade de vida. Então, faça isso combinado com você mesmo, com você próprio. Dê essa oportunidade a você de efetivamente alcançar o resultado que você há tanto tempo espera. Ou que você até já experimentou em algum mês, em algum período, em alguma altura, em algum ano, e que foi tão bom, aquilo te fez tão bem, e depois nunca mais aconteceu. Nunca mais fui primeiro, nunca mais alcancei esse resultado. Fique aqui mais um pouquinho, que ainda tem muito mais a ser compartilhado. O jeito certo, liderança, perguntas e decisão. Como fazer isso? Perguntas estratégicas. Então, dominar a arte de fazer as perguntas estratégicas e principalmente perguntas que revelam a necessidade oculta. E atenção, isso é importante. Oculta não significa que o cliente simplesmente não quer te contar. Às vezes, são necessidades ocultas, invisíveis para o próprio cliente. Então, a sua função, efetivamente, você acha que é vender, mas não é. A sua função é fazer o cliente e ele próprio identificar quais são as reais necessidades. E criar essa conexão emocional com o seu produto e o seu serviço. Vou dar um exemplo aqui simples. Quem trabalha no ramo da beleza, no segmento da beleza, não é o produto ou o serviço que efetivamente é a necessidade, uma pessoa que procura um serviço de estética. É todo o processo emocional. Por que a pessoa está procurando aquele produto? Como ele está se sentindo? Qual momento de vida ela está para procurar aquilo? E a pessoa fica ali, o profissional, fica ali explicando, porque eu uso o produto XYZ, o processo XYZ, XPTO, e a pessoa do outro lado completamente bloqueada, sem entender nada, fingindo que está entendendo. Tem muito disso, né? Do outro lado, o cliente fingiu que entendeu. Ou calhou de efetivamente encontrar na sua frente um perfil de comprador que é o seu perfil de comprador, então você ali em algum momento conseguiu conectar, falar alguma coisa que conectou, e a pessoa, olha, eu não entendi nada, mas eu vou confiar no que você está me dizendo. Mas é muito mais difícil, não é mesmo? É muito mais difícil, é raríssimo isso acontecer. Construção de valor. Apresentar soluções que resolvem esses problemas reais. Então, você identificou a necessidade. Qual é o próximo passo? Construir o valor. O que a solução resolve? O procedimento estético vai deixar a pessoa com autoestima baixa, com autoestima mais alta, mais elevada, mais confiante. Uma pessoa que está num processo de transição de carreira vai se sentir mais segura, vai comunicar melhor para com ela mesma e para com as pessoas ao seu redor. No mercado B2B, resultados reais, então se posicionar no mercado como um player diferenciado, avançar, ganhar market share, deixar a concorrência para trás, comendo pó.
Aqui muitas, muitas, muitas percepções de valores que se conectam com os problemas reais. O cliente precisa faturar mais, precisa investir mais. Se faturar mais é um problema real, ok, a minha solução é justamente para pessoas que precisam aumentar o faturamento, precisam, por exemplo, criando aqui, trazendo um pouco para o contexto da empresa que eu trabalho. Realmente você precisa criar uma proposta de valor que supere qualquer tipo de preocupação com preço. Você criou uma proposta de valor tão grande, porque você mapeou muito bem as necessidades do cliente, quando você entrega o preço, o cliente diz, como é que eu posso pagar e quando a gente pode começar? É efetivamente isso. E o que a maioria faz é o inverso, é entregar logo o preço, que é para assim, eliminar qualquer hipótese de estar perdendo meu tempo com um cliente que não quer comprar, ou que não pode comprar. Errado. Vendedor comum está ultrapassado. Há 1.500 anos atrás que não se vende mais assim. Escassez genuína. Então, criar o senso de urgência baseado em benefícios reais. Reais. E limitações verdadeiras, porque efetivamente há campanhas que acabam, há oportunidades que, se o cliente não avança, o concorrente avança, ou já está avançando, ou já investiu. Nunca em táticas manipulativas. Nunca baseado em mentiras. Nunca baseado em situações pouco efetivas. E conduzir o cliente à decisão. Então, guiar o cliente de forma natural para a conclusão de que realmente o momento de agir é agora e que a única escolha lógica é efetivamente pela compra. Qual o objetivo? Torná-lo emocionalmente satisfatório. Porque efetivamente ele conectou a necessidade real, a solução daquele problema real. Então, ele criou um valor, uma proposta de valor em cima do seu discurso. E o preço é a composição de tudo que ele precisa para resolver a necessidade real que ele tem, o problema real que ele já tem. É conduzir a conversa, ativar o emocional, porque efetivamente a pessoa, negociando com a pessoa, e levá-lo a o sim. Não existe aqui improviso, não existe argumento de última hora. Criatividade é antes de identificar o perfil do cliente, o potencial do cliente, quando você precisa fazer todo ali o mapeamento do cliente, que isso é imprescindível. Só o que existe aqui, processo, execução, domínio. É o método que efetivamente transforma a venda nessa jornada previsível e replicável das vendas. Prova real, então, casos de quem aplicou 347% de aumento de conversão. Não são meus casos, tá? São casos dos meus clientes. Aumento de conversão de quem estudou o meu método e aplicou, porque você é o protagonista da sua vida. Conhecimento de quem não aplica é um resultado tão ruim de quem não tem o conhecimento. Eu diria que até pior, de quem não tem o conhecimento. Se você tem o conhecimento e não aplica, aquilo gera uma resistência tão grande em você, maior do que a pessoa que não tem o conhecimento. Média de crescimento na taxa de fechamento após 60 dias de aplicação do método. Taxa de fechamento, de conversão. 89% na redução do ciclo de vendas. 89%. Diminuição do tempo necessário para fechar os negócios e aumentar a produtividade. 27 mil de ticket médio de aumento no valor das vendas realizadas pelos participantes do curso. Mais coisas. 2 depoimentos aqui, super, super, super especiais. Depoimento da Camila Burg, que é uma empresária do segmento da biomedicina. Nunca me esqueço, a primeira reunião que ela fez comigo, ela disse assim,
Michele, eu sempre falei a minha vida inteira que o dia que eu tivesse que vender, eu morreria de fome. É uma pessoa que, como está ali em evidência, multiplicou 8 vezes o resultado de faturamento, de vendas do negócio dela, em pouco mais de 2 meses. Pouco mais. Diria assim, 50 dias. Tá aqui todo. Eu vou ler. Quando comecei, minha média de faturamento era baixa e, sinceramente, na minha primeira mentoria, cheguei a dizer que se dependesse de vender, eu passaria fome. Apliquei um método nas reativações e conversões estratégicas, sempre perguntando a fundo sobre o momento de cada cliente. Em poucas semanas, vi meu faturamento multiplicar por 8 vezes. Quem aí quer ganhar 8 vezes mais do que ganha hoje? Espero que tenham pessoas aqui me assistindo que gostem de ganhar dinheiro. Resultado que nunca imaginei ser possível em tão pouco tempo. O mais legal é que foi de forma natural, sem pressão forçada. Hoje minha agenda está lotada com frequência e eu mesma virei referência de indicação. Recomendo para quem quer sair da estagnação e viver um salto real de resultados. O outro depoimento da Bruna, Bruna D. Sempre chamo ela de Bruna D, porque ela tem ali um sobrenome diferente. Muito legal, uma empresa do ramo de educação, também com faturamento super alto, faltava método na estrutura comercial. Antes da mentoria, eu sentia que estava tentando de tudo. Detalhe, ela já tinha feito mentorias e cursos de vendas, mas sem clareza real sobre o que funcionava ou não nas minhas vendas. Com o método RAVE da Michelle, tudo começou a fazer sentido. Passei a entender o que realmente ativa uma lead, um cliente, como conduzir uma conversa com impacto e, principalmente, como fechar com segurança e consistência. A clareza que eu conquistei não foi só sobre vendas. Foi sobre posicionamento, narrativa e estratégia. Em poucos dias, consegui fechar todas as vagas da certificação, reorganizar minha rotina comercial e me sentir no controle de verdade. Hoje eu sei exatamente o que fazer, como, por quê. E isso mudou tudo. Uau! Eu devia ter colocado isso no início, não só agora. Incrível. Essa pessoa, numa formação como essa, eu lembro dela comentar que já tinha feito um curso de vendas e que interessante, qual o método que foi? Não sei. Ok, mas alguma estratégia, alguma metodologia específica, Spin, Sandler, não sei. Um nível tão raso de informações que a pessoa faz o curso e depois ela não consegue efetivamente aplicar aquilo na sua vida. Aqui você sai com um método real de quem usou isso ao longo de quase 20 anos e usa até hoje. São resultados reais, de pessoas reais, inclusive eu própria. Falando um pouquinho mais da oferta, as vagas são limitadas, a ideia aqui é realmente 50 profissionais por turma, certo? Nós já temos 37 inscritos, então, teoricamente, teríamos aqui mais 13 oportunidades para fechar a turma. Bônus exclusivos, script de abordagem para diferentes segmentos, templates de propostas de alto impacto, framework para não perder mais nenhum cliente, é um framework de churn, para evitar churn e evitar cancelamentos. Acesso vitalício às atualizações do método, qualquer atualização do método RAV, você tem acesso vitalício. E o GPT Venda Mestre, esse é um assistente criado por mim, no chat GPT, que você não precisa ter assinatura, você tem acesso normal a todas as funcionalidades. Criado e treinado por mim, você tem acesso durante um mês para utilizar em todas as suas propostas, no seu modelo de negócio. Ele é um assistente digital
para ajudar durante 30 dias, como uma espécie de mentor mesmo, no seu processo comercial, no seu processo de vendas. 10 módulos com mais de 15 horas de conteúdo prático, aplicável imediatamente, direto, certo? Nada assim de direto e reto, como, inclusive com exercícios, no final de cada módulo, dependendo do assunto, até no final de cada tema, eu digo, olha, agora faça isso, isso e isso. Porque é muito mais fácil, eu mesma já comprei cursos, eu sei que é muito mais fácil quando você efetivamente para e aplica o que está estudando. Mentoria mensal. Como isso vai funcionar? Vai ser uma sessão ao vivo para análise de casos e soluções de dúvidas específicas. Então, todos vocês numa sala, a gente falando especificamente dúvidas que vocês tenham no seu processo, na sua vida, um trocando com o outro. A ideia aqui é uma comunidade, networking para todos vocês, assim como eu já faço com os mentorados, que todos têm acesso a todos, e que inclusive já fizeram negócios entre eles. E a comunidade de elite, esse é o grupo exclusivo, que eu disse, dos melhores vendedores e empresários do país, aqueles que buscam ciência, método, inteligência, para vender mais, para alcançar melhores resultados, alcançar o topo, ser 1% dos vendedores de elite do mundo. Com networking e oportunidades, como eu já disse, isso já aconteceu. A decisão que separa profissionais dos amadores. Você tem precisamente duas opções neste momento. Continuar como está, seguir lutando e desistindo, ou quase desistindo, com os mesmos desafios, enfrentando rejeições, negociando preço, vivendo essa montanha russa das vendas inconsistentes. A segunda opção, que eu recomendo, mas talvez eu queira mais do que você, vamos já descobrir isso, dar o próximo passo. Ou seja, transformar a sua abordagem, dominar o método dos vendedores de elite e construir a carreira tão desejada, dos resultados extraordinários, das 8 vezes mais que a pessoa vendeu, do método que ela aplicou e converteu, num produto específico que dirá nos demais. E o reconhecimento do mercado, da empresa, das pessoas que estão ao seu redor, a transformação da sua vida. O que separa os vendedores médios, amadores, comuns, dos extraordinários, dos vendedores de elite, não é o talento, é a decisão. Isso é um erro, um engano. Muitas pessoas me falam, Michele, mas eu não tenho talento. Fulano é comercial, eu não. São 4 perfis de compradores. 2 perfis de compradores, eu tenho absoluta certeza que não tem nada a ver com aquele vendedor ideal que você tem na sua cabeça. Absolutamente. A decisão de investir em si mesmo, principalmente aprender o método e de executar com disciplina, porque foi o que eu acabei de dizer. O protagonista da sua vida, da sua carreira, dos seus resultados é você mesmo. Minha recomendação: clique agora, garanta a sua vaga e transforme as suas vendas em reconhecimento, lucro e domínio absoluto do seu mercado, do seu nicho. Aquilo que te trava, aquilo que te bloqueia, aquele bloqueio mental, físico, porque tem as duas coisas. Tem a pessoa que o bloqueio é mental e tem a pessoa que, não tem bloqueio mental, mas eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer. Clique aqui, aprenda o método, aplique com disciplina. E depois me conte, vou ter todo o prazer de compartilhar o seu próximo feedback, o seu próximo depoimento. E de vê-lo crescer e prosperar. Assim como aconteceu comigo, muitas e muitas vezes. E continua acontecendo. Muito bem. Fica aqui o meu convite, mais uma vez, para quem tiver a coragem de vencer os seus medos, os seus receios, porque custo existe. Existe o custo de ficar parado, existe o custo de avançar. Mas o avançar, ele te dá a capacidade de ter retorno sobre este custo.
Estamos falando aqui de técnicas de vendas. Você vendendo mais, você recebe mais. Rapidamente, você paga a parcela deste curso. Rapidamente. Estamos falando menos de um mês. O curso todo, menos de 2 meses. Agora, o custo de ficar parado no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, esse é altíssimo. Mais uma vez, muito obrigada por ter assistido até aqui. Obrigada pelo interesse e parabéns pela sua postura de procurar mais conhecimento, mais estratégia, uma abordagem refinada e, principalmente, de se tornar um profissional diferenciado e de elite para o seu nicho, para o seu mercado, para os seus clientes. Te vejo lá no curso.